amada igreja. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui compartilhando da Sua palavra. Sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham em mais uma live aqui do Ministério Atalaia do Reino. Eu sou a pastora Margarete e aqui do Ministério Atalaia do Reino de Boa Vista, Roraima. Sejam bem-vindos todos vocês, queridos, amém? Nós tivemos uma semana de bênção e hoje é mais uma noite de vida, de bênção, de milagre em nossas vidas, amém, queridos? Eu quero então compartilhar contigo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero estar orando nesse momento. Pai eterno, Deus das nossas vidas, Tu és Senhor. Querido Deus, vem com o Teu Santo Espírito nesse momento sobre cada vida, Senhor, que nos acompanha, Deus. Oh, querido Senhor, venha estar ministrando em cada coração o entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de se mover, Senhor, e dar, Senhor, ó Deus, a luz, Senhor, a cada coração. Espírito Santo de Deus, prepara o solo de cada coração para receber essa palavra, que ela venha a ser enraizada, que ela não se perca, que o inimigo não roube, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és o nosso bem maior. Toma, Senhor, direção, Senhor, o comando de tudo. Amém, aleluia. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, no verso 17, o apóstolo Paulo fala da nova criação, né, que acontece conosco quando nós aceitamos Jesus como Senhor, né, Salvador das nossas vidas, né? Ele é Senhor e a salvação é uma consequência. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, aleluia, né? No verso 18 ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, o Senhor deu para mim e para você o ministério da reconciliação. Ou seja, verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados, e nos confiou a mensagem aqui, a mensagem da reconciliação. Ele confiou a mim e a você. Então, queridos, quando Jesus estava lá naquela cruz, Deus estava lá com ele, reconciliando consigo todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor das suas vidas. Então, nós, quando viemos para Jesus, nós somos reconciliados. Nós já nos tornamos reconciliadores. De reconciliados, nós já nos tornamos reconciliadores, ou seja, nós precisamos entregar essa mensagem que nos foi confiada da reconciliação, esse evangelho aos homens, reconciliando-os com Deus. É de mim e de você. Não apenas recebemos Jesus, aleluia, glória a Deus, é uma festa, é uma alegria, né? Nós somos inflamados pelo imensurável de Deus,
Mas o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas acabam ficando no seu cantinho, começam a ir fazer visita na igreja como se Deus precisasse de visita. E elas não entendem que esse ministério da reconciliação é para todos nós que fomos reconciliados. É uma ordem de Jesus, lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor. Amém, queridos? Quando lá em Mateus 5, Jesus fala, vós sois a luz do mundo. No verso 14. No verso 15 ele diz, quem acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire ou debaixo de um vaso? Não, uma candeia ela tem que estar no lugar dela, lá no velador, ou seja, lá no alto da parede, para que ilumine a todos que estão na casa. Também ele fala, quem que consegue esconder uma cidade construída em cima do monte? Então, queridos, é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós levemos essa palavra da reconciliação às pessoas que não conhecem Jesus. Através dessa mensagem do Evangelho, eles estarão sendo reconciliados. O que era para fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário. Deus já fez. Ele reconciliou consigo o mundo. Ou seja, todos aqueles que aceitarem Jesus através dessa mensagem estão reconciliados com o Senhor. Amém, queridos? Mas eu quero ir agora para o cerne dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração quando nós fazíamos os estudos, né, a semana passada, que nós estamos fazendo, né, 3 vezes por semana aqui das cartas de Paulo, de 1 Coríntios, nós estamos, né, no capítulo 4, né, que Deus falou muito comigo nesse capítulo aí. Então eu quero ler com você, tá? Capítulo 4 de 1 Coríntios, tá, queridos? Capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 1 e 2. Só o verso 1 e 2. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta para responder muitas perguntas, né? Por informações que ele teve lá da casa de Chloe, da família de Chloe, né? Por outros informantes que foram lá pessoalmente, entregaram a carta para ele em Éfeso. Então ele escreveu nesse contexto de responder, de tirar dúvidas, de responder a esses irmãos da igreja de Corinto, né? E nós sabemos que Corinto era uma cidade grega e lá havia muitas escolas de filosofia. Então esses irmãos da igreja de Corinto que tinham vindo para Jesus, né, que haviam sido reconciliados com o Senhor, eles traziam muito ainda da cultura grega. Então eles tinham o costume de seguir homens, né? Então como tinha os grandes pensadores, né? A Grécia é considerada o berço da filosofia, né? Então existiam muitos os grandes pensadores. Então eles tinham o costume de seguir, eu sou desse pensador, eu sou daquele. E quando eles vieram, eles se converteram, né? Eles chegaram e diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outro dizia, eu sou de Cristo, que é o considerado o grupinho espiritual, que os estudiosos das cartas aqui de Paulo de Coríntios dizem que esse grupinho ali era aquele que se dizia o mais espiritual, que estava por trás de quase todos os problemas ali da igreja de Corinto, né? Então uns diziam, eu sou de Paulo, porque Paulo fundou essa igreja. Outro dizia, eu sou de Apolo, porque Apolo, ele é um pregador de Alexandria. Outro dizia, eu sou de Cefas, de Pedro, né? Porque ele é o chefe dos apóstolos em Jerusalém. E tinha aquele grupinho que dizia, eu não sou desse nem aquele, eu não sigo homem nenhum, eu sou de Cristo. Então, queridos, essa igreja, ela era uma igreja, ela tinha bastante orgulho do conhecimento que eles tinham, né? Então aqui, Paulo
no capítulo 4, verso 1 e 2, e continuando aqui, né, toda essa carta de Corinto, ele vai se dirigir a esses irmãos, mas trazendo o verso 1 e 2 para nós hoje, amém? Então Paulo diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. Talvez na tua Bíblia esteja Cristo, talvez na tua Bíblia esteja, portanto, que todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Talvez esteja, em vez de dispenseiros, na tua Bíblia, em outra versão, esteja encarregado dos mistérios de Deus. Então, quando Paulo fala assim, ó, portanto, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Mas você vê que também tem na outra versão servos de Cristo. Mas trazendo ali para essa versão ministros de Cristo. Ministro, você sabe que é o primeiro, é um alto escalão de um governo. Na verdade, é um cargo de bastante autoridade, de bastante poder, né? E as pessoas usam desse poder e dessa autoridade, certo? Mas isso é na língua portuguesa, né? A definição de ministro é essa, né? Mas se você for para o grego, essa definição aqui de ministro é escravo, é hipereta, em grego é hipereta, que tem o significado de remador de galés. O que eram os remadores de galés? Eram aqueles escravos condenados à morte e que se encontravam nos porões dos grandes navios romanos, e lá embaixo naquele porão, acorrentados, eles remavam até a exaustão e até a morte. Então, como eles eram condenados à morte, os romanos aproveitavam o serviço deles antes das devidas mortes, né? Então eles estavam lá no porão desses grandes navios, acorrentados pelos pés, e remavam, e eles obedeciam unicamente à ordem do capitão. E aqui, essa ela vai se encontrar no Novo Testamento apenas uma vez e somente aqui, no capítulo 4 de 1 Coríntios, tá? Então esse hipereta era escravo, né? Remador de galé, escravos condenados à morte, né? Aqui na NVI está servos de Cristo, né? Que os homens todos nos considerem como servos de Cristo. Então, quando Paulo fala de ministro, ele está querendo dizer que nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo, e que nós obedecemos unicamente uma ordem do nosso capitão, que é Jesus Cristo, claro, né? O nosso capitão é Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo: e nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro, se nós for ver a tradução no grego, é oikonomos, que dá origem à palavra mordomo. Então, queridos, e ainda continua o verso 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, tanto do escravo como do mordomo. O que se requer é que sejam fiéis. Aleluia. Então, queridos, o que é um mordomo de Cristo? O que é o encarregado dos mistérios de Deus? É aquele que é encarregado do mistério de Deus, é o evangelho, né? Aquele que estava oculto, é esse aqui, o mistério de Deus, é o evangelho. Então, Paulo fala que todos nos considerem como servos de Cristo, escravos de Cristo, né? E encarregados dos mistérios de Deus, mordomos fiéis. Amém, queridos? Então, se nós formos ver aqui, Paulo, ele usa essas figuras de linguagem, como Jesus fazia, né? Para ilustrar de uma maneira que as pessoas tenham mais compreensão do que Paulo tentava ensinar e do que Jesus ensinava, né? Então, o mordomo, ele era uma pessoa, ele era o administrador, ele era o gerente
de uma casa aonde ele se submetia às ordens, ao senhorio, claro, do senhor daquela casa. Ele era responsável por todas as pessoas daquela casa e ele tinha lá na despensa todos os alimentos necessários para alimentar todas as pessoas daquela casa, tanto a família do seu senhor como os demais servos que lá que pertenciam àquele senhor. Então ele era o responsável. Ele devia obedecer fielmente, né? Obedecia fielmente às ordens do Senhor, né? Então, ele era responsável por toda aquela despensa, por toda aquela alimentação, de preparar de uma forma atrativa, saborosa, aqueles alimentos que estavam lá na despensa e entregar para as pessoas. Ele não era responsável para provar. A responsabilidade dele era preparar e entregar aqueles alimentos. Quem tinha a obrigação, o dever de prover o alimento era o senhor daquela casa. Então o alimento estava todo lá. Então esse mordomo, ele precisava preparar de forma atrativa, saborosa e entregar na mesa para todas aquelas pessoas aquele alimento. E claro que não era todo dia feijão, todo dia arroz. Não, cada dia um prato diferente, né? Então, queridos, trazendo para nós precisamos entregar para as pessoas todo o conselho de Deus, como a Bíblia diz, todo o conselho de Deus. O mordomo, ele não podia reter o alimento, esconder, guardar e nem substituir. Nós também não podemos reter a mensagem da reconciliação que nos foi entregue, queridos. Nós somos riperetas de Cristo, nós somos escravos de Cristo, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós não podemos reter e nem substituir essa palavra. Nós precisamos entregar todo o conselho de Deus, preparando de uma forma atrativa, saborosa, ou seja, para crianças leite, para adultos alimento sólido. Mas nós somos mordomos, dispenseiros de Cristo. Nós precisamos entregar todo o conselho de Deus, todo alimento que está naquela despensa está sobre a nossa responsabilidade e nós precisamos entregar para as pessoas. Amém, queridos? Então, nós temos visto Atos também, Atos 1:8, Jesus diz assim, ó: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia, né? Nós temos visto as pessoas que estão vivendo esse choque de realidade, né, queridos? Nós estamos vivendo um choque de realidade. As pessoas, né, estão em seus lares. Muitos, claro, continuam trabalhando, né, de forma online, continuam trabalhando, atarefados, mas nós precisamos priorizar. Não é colocar Jesus em qualquer lugar da nossa agenda, nós precisamos priorizar. Ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa agenda. Amém, queridos? Então, nós não podemos ficar letárgicos espiritualmente, continuar naquele marasmo que muitos estavam. Nós precisamos, querido, esse é um momento para nós estarmos nos atos do Senhor. Deus está nos concedendo tempo para buscarmos a Ele. Muitos se queixavam: eu não tenho tempo, eu não consigo ter o meu tempo a sós com Deus. Agora, queridos, nós temos tempo de estar nos atos do Senhor, de ouvir as batidas do seu coração, ouvir a sua voz. Esse é o momento que Deus deseja que nós estejamos cada vez mais próximos dEle. A palavra de Deus diz, crescei na graça, mas também no conhecimento do Senhor. É um tempo para nós
lermos a palavra, para nós prepararmos deliciosamente e atrativamente os alimentos e entregarmos eles. Aleluia! Então, queridos, esse é o momento para nós nos fortalecermos. Mas, conversando com algumas pessoas, nós vemos que muitos talvez não saiam fortalecidos dessa quarentena. Talvez muitos vão sair enfraquecidos. Nós sabemos, queridos, que depois disso muitas igrejas não estarão abrindo devido às despesas, né, para manter a estrutura em si. Então nós precisamos estar ligados, conectados à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor. Lá em 2 Timóteo 4,2 diz assim, eu separei uns versículos assim que o Senhor ia colocando no meu coração. Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Amém, queridos? Vamos entregar essa mensagem do Evangelho que o Senhor nos confiou. Nós lemos aqui, né? Lá em Coríntios 5, 18, 19, o Senhor nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. E não é só para o pastor, não é só para aqueles, né, para os ministérios lá de Efésios 4:11, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, que mais? Mestre. Não, é uma ordem de Jesus para todos nós, queridos, para nós a mensagem da reconciliação. Ele nos fez ministros da reconciliação. Essa palavra falou muito forte comigo, queridos. Isso é muito profundo. Eu vou pedir que você esteja lendo novamente 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, e que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração a seriedade, o compromisso, a responsabilidade do que o Senhor fez na tua vida e do que Ele espera e deseja que você faça. Ele entregou para você o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Então, procure não distrair a tua alma, não deixe a tua alma distraída com as estratégias do sistema desse mundo, com as estratégias de Satanás. É claro que é importante você ter um momento com a tua família, mas nós estamos o dia todo com a nossa família agora, né? Glória a Deus, né? Então nós temos momentos de compartilhar, de fazer devocional, de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos uma palavra, né, na televisão, de compartilharmos entre nós mesmos. Queridos, vamos sair desse momento fortalecidos, vamos nos encher da palavra, vamos nos encher daquilo que o Senhor entregou para nós, a mensagem da reconciliação, e vamos levá-la àqueles que ainda não estão reconciliados com Ele, que não sabem dessas boas novas. Aleluia. Glorioso Deus. Então, queridos, busque estar nos átrios do Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Rompa essa barreira, rompa esse nível raso de aprofundamento na sua intimidade com o Senhor. O Senhor deseja revelar-se a você hoje, todos os dias. E o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração essa palavra. Que Ele torne você desejoso, porque Ele convence, né, queridos? Que Ele torne você desejoso de estar entregando essa mensagem da reconciliação que o Senhor entregou para ti. De você estar sendo esse ministro da reconciliação. Esse ministério que o Senhor te entregou. Você é ministro da reconciliação, mas não esqueça que a palavra ministro é escravo de Cristo, é ripereta de Cristo, ou seja, Cristo é o capitão e você deve ouvir e obedecer. E Ele dá essa ordem:
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí você pode dizer, mas como, pastora? Como a gente não pode sair? Tem os decreto tal, confinamento. Mas, querido, você pode se utilizar das redes sociais, você pode se utilizar de uma ligação, você pode se utilizar do WhatsApp. Tem vários meios. E Deus vai falar com você, Ele vai ministrar o teu coração. Até o momento que você deve mandar uma mensagem para a pessoa, Ele vai falar o teu coração. Manda mensagem para fulano de tal. Amém, queridos? Então, aceite e vamos trabalhar como dispenseiros dos mistérios de Deus, ministros, escravos de Cristo, entregando, né? Cumprindo o nosso chamado, né, de reconciliados para reconciliadores. Nós somos ministros da reconciliação. Ele nos fez ministros da reconciliação. Ele nos entregou. Lá nós lemos, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Isso é muito sério. Amém, queridos? E que nós possamos entender essa palavra com amor e estarmos colocando ela em prática. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Glória a Deus. Querido Deus, poderoso és tu, Senhor. És tu, Deus. Oh, Senhor, tu és, Senhor, o capitão do nosso navio, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que, pelo teu imensurável e incondicional amor, reconciliou o mundo contigo, Deus. Através de Jesus Cristo na cruz, ó Senhor. Jesus Cristo ressurreto, ó Deus glorioso. Senhor, a minha oração, Deus, que o teu Santo Espírito esteja ministrando a cada coração, Senhor, a cada vida que nos acompanha nesse momento, Deus. Senhor, o desejo, Senhor, colocando, Senhor, em cada um o desejo, Deus, de estar cumprindo com essa ordem, Senhor. Deus, que não é nada pesado, Senhor. Oh, Deus, o Senhor nos dá, Jesus nos dá ordem. Ele nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois ele nos dá outra ordem, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. Oh Senhor, que o teu Santo Espírito esteja ministrando a verdade dessa palavra, Senhor. Deus, que essa palavra seja enraizada, Senhor, e que hoje, Senhor, amanhã, durante toda a semana, Senhor, Deus, vidas estejam sendo ministradas com essa verdade, Senhor. Deus, entregando, Senhor, essa mensagem da reconciliação que foi entregue a eles, Senhor. Deus, que eles estejam, Senhor, ó Deus, recebendo o mistério da reconciliação que o Senhor entregou para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, e como ministros, servos, escravos, cristos, mordomos da tua palavra, Deus, nós estejamos, Senhor, Deus, aproveitando esse tempo em nossos lares, Senhor, Deus, de confinamento, de quarentena, Senhor, preparando de forma agradável, atrativa e saborosa, Senhor, a palavra para entregarmos, Senhor, leite para as crianças, Senhor, alimento sólido para os adultos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, toma conta de cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor, os lares, Senhor, dos nossos irmãos, a família de cada um, Senhor. Pastores e obreiros, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida do pastor Ricardo, a pastora Mara, Senhor. Do apóstolo Ciro, a pastora Wanda, a igreja lá na Bahia, Senhor. Pastora Margarida, o pastor Manuel, a família deles, a segunda igreja em Francisco Beltrão, todos os irmãos de lá que nos acompanham, do Paraná, Senhor, os nossos irmãos aqui do Ministério Atalaia do Reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita poderosamente a cada um, Senhor, visita, Senhor, livra, guarda, protege, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá o discernimento necessário, Senhor, para vivermos a cada dia, Senhor. Oh, Deus, obrigado pelo teu Santo Espírito, Deus, que nos assiste nos teus atos, Senhor. Deus, que está conosco aqui na terra, Deus, mas que está contigo, Senhor, ó Deus,
nos teus átrios, meu Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus. Oh, que o amor do nosso Pai, a graça do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, queridos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada na presença do Papai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Esse louvor, vou pedir que você esteja meditando nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando vocês orarem, orem também por nossa nação, orem também por Israel, amém? Que os céus da nossa nação, os céus do Brasil sejam abertos, que haja um derramar, um fluir do Espírito Santo inundando os lares, as famílias, os nossos governantes sejam direcionados, recebam e obedeçam a ordem de comando do alto em nome de Jesus Cristo, e que Israel seja guardado e protegido em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Glória.